Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. E eu escrevo lá no site hojeumesinto.com. Fica à vontade para explorar lá o meu material que eu preparo e deixo à disposição de quem quiser conhecer mais sobre todos os assuntos que eu trabalho relacionados ao autoconhecimento, florais de Bach, enfim, tudo que vá ajudar você a se reconhecer como a pessoa mais importante do mundo. Falando em material, a pedidos, eu vou preparar um vídeo resposta para vocês hoje, um tag, na verdade, né, como a gente chama aqui no YouTube, sobre livros e filmes que eu recomendo. Só para avisar vocês, eu vou falar, na verdade, também de outros materiais, mas enfim, né? Só para quem me conhece, né? Como toda aquariana, a gente nunca consegue seguir a regra bonitinho. Então, eu preparei para vocês todos os materiais que foram e ainda são extremamente importantes para o meu desenvolvimento pessoal e espiritual. São livros que, enfim, que estão sempre na minha cabeceira, que eu sempre consulto quando eu preciso, que eu sempre releio, porque cada vez que a gente assiste um filme e cada vez que a gente lê um livro, é um livro e é um filme completamente diferente, porque a gente, né, cada dia que passa a gente está num nível de consciência diferente, a gente está vivendo experiências diferentes, então um livro nunca vai ser o mesmo livro. Eu fiz uma colinha, mas vamos lá que eu vou contando para vocês. A primeira coisa que eu quero falar é do meu filme favorito, que eu vou falar de um filme só, o resto eu vou falar só de livros. E é A História Sem Fim. Foi um vídeo, um filme, que ele é da década de 80, quando, se você está por volta dos 30 anos como eu, você assistiu esse filme com certeza quando você era criança. Todos os livros e tudo que eu for falar de material para vocês, eu vou deixar aqui na caixinha, na descrição do vídeo, para que ninguém precise sair correndo para pegar um pedaço de papel e ficar parando o vídeo para anotar. Então, eu vou deixar aqui, como boa terapeuta professora que eu sou, vou deixar facinho para vocês. Então, o meu filme favorito, que eu assisto se deixar todo dia, é A História Sem Fim. Para quem assistiu quando era criança, né, vai pensar, mas aquele filme lá era cheio de monstros, cheio de coisas esquisitas, cheio de simbologia. E sim, como pedagoga, né, quando a gente estuda pedagogia, a gente passa toda a faculdade interpretando filmes e tentando descobrir qual que é a história que está por trás, né, daquele filme. E eu adoro fazer isso, obviamente, né? Como terapeuta também, eu fico interpretando tudo. Mas esse filme é um filme que, para quem está na fase do autoconhecimento, para quem está buscando esse desenvolvimento pessoal e para quem gosta de interpretar essas coisas, essas questões do dia a dia, é o melhor filme do mundo para falar desses assuntos. Eu não vou ficar contando o filme inteiro aqui para vocês, obviamente, eu vou deixar para vocês assistirem ou reassistirem, né? Se vocês assistiram só quando eram crianças, mas assim, ele conta basicamente da história da gente ter o poder de transformar a nossa vida e de criar a nossa vida. Só que para isso a gente precisa acreditar. Se a gente não acredita que a gente tem esse poder, se a gente não acredita que realmente o poder está nas nossas mãos de criar a vida que a gente deseja, nos mínimos detalhes, de acordo com o que a gente tem vontade, se você não acredita que você tem esse poder, se você não tem fé, se você não tem persistência para que realmente você dê um passinho de cada vez e vá realmente sentindo a emoção e a gratidão de cada passo, em vez de ficar frustrado de não ter conseguido chegar no objetivo final logo na primeira, esse filme fala exatamente disso. E com certeza, se você está aberto para esse tipo de informação, você vai ficar até cansado do tanto de mensagem que tem por trás de cada personagem, por trás de cada cena do filme. Gente, é incrível, é o meu filme favorito mesmo. Cada vez que eu assisto eu descubro coisas novas. Eu já quis fazer, né, vários e vários comentários sobre o filme, mas senão, meu Deus do céu, eu não vou fazer mais nada da vida, eu só vou ficar falando sobre esse filme. Então, primeira dica é: assista o filme História Sem Fim, ele com certeza é o filme mais incrível do planeta, pelo menos na minha opinião. Falando agora de livros. Bom,
Tem muitos livros que eu recomendo, mas eu vou separar para os mais, o que eu classifico como os meus livros favoritos, mais especiais, que me ajudaram, que me ajudam sempre. O primeiro deles que eu coloquei aqui foi o Peça e Será Atendido. Ele foi escrito pela Esther Hicks e, na verdade, é um livro canalizado pela frequência espiritual dos Abrahams. Então, mas não é um livro espírita, tá? Para quem, eu não gosto dessa coisa de espiritismo, não, fiquem tranquilos. É um livro que ele fala da lei da atração, mas ele fala de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito fácil da gente entender como isso realmente existe no nosso dia a dia, e não é essa coisa fantasiosa. Tem muita gente que fala para mim, Adriana, eu não gosto daquele filme O Segredo, inclusive recomendo aqui também, o filme do Segredo. Tem muita gente que tem preconceito porque fala, nossa, mas eles só falam de dinheiro, mas eles ficam falando como se assim, imagina que você quer uma Ferrari e ela vai estar lá na sua garagem. Não, gente, se a gente interpretar como algo fantasioso e irreal, vai ser irreal mesmo. Mas por isso que eu adoro esse livro, Peça e Será Atendido, porque ele explica essa questão das frequências energéticas e de uma maneira muito didática e muito fácil da gente pegar a mensagem e colocar no nosso dia a dia, na prática do dia a dia. Peraí, se eu tô atraindo relações ruins para minha vida, eu sou errado? Não, mas peraí, o que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo por mim que eu estou colocando a culpa nas minhas relações? No meu trabalho, enfim, qualquer coisa do nosso dia a dia. Por que eu estou infeliz? Por que eu não tenho o trabalho dos meus sonhos? Em vez da gente focar na tristeza, na decepção, no porquê que eu não consigo, menos filosofias e mais entendimento prático do que a gente precisa fazer, com quem que a gente precisa combinar para realmente um dia de cada vez a gente atrair mais a realidade que a gente deseja, já que somos co-criadores, somos responsáveis pela criação da nossa existência. Então, esse livro é maravilhoso, ele tem o começo dele. A primeira parte do livro é teórica, eles explicam toda essa teoria e no fim do livro eles dão 12 exercícios práticos sobre vários assuntos diferentes de como você pode testar isso no seu dia a dia e ver como realmente essa filosofia tem razão. Bom, vamos lá então. O segundo livro, na verdade, que eu vou recomendar para vocês, que eu recomendo sempre, na verdade, é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Tem muita gente que fala para mim, Adriana, esse livro é chato, esse livro é um saco. Se você ler esse livro e você achar que ele é um saco, não joga ele fora, tá? Não dá para a vizinha, guarda ele, deixa ele lá quietinho. Uma hora você vai ler aquele livro e você vai gostar dele. Não tem nada a ver aqui com o nível de consciência, tá, gente? De falar, então quer dizer que eu não sou evoluído, por isso que eu não gostei do livro? Não tem nada a ver com evolução. Tem a ver de ser um momento propício para isso ou não. Qual que é um dos maiores problemas que a gente carrega na nossa vida hoje? É a ansiedade. A gente está sempre no futuro, sempre preocupado com o que vai fazer mais tarde, com a semana que vem, com o ano que vem, quando eu casar, quando eu for ter filhos, quando eu for avó, quando eu me aposentar. A gente está sempre no amanhã. E, infelizmente, o fato de estar sempre programando a vida e preocupado com as consequências disso, a gente começa a criar uma ansiedade, criar uma angústia. E quem fica passando mal? Você, né? Por quê? Porque a gente está sempre criando na nossa cabeça algo que ainda não aconteceu. E além de ficar criando, não que seja errado criar, gente, não é isso. A gente, claro, precisa se planejar, precisa pensar nas consequências, mas pensa, planeja e volta para o agora. Infelizmente, a gente dá muita corda para esses pensamentos e quando eles são negativos, obviamente, é ainda pior, né? E aí a gente gasta a nossa energia no mínimo 2 vezes. A vez que você está tentando resolver o problema na sua cabeça e a vez que você realmente vai estar no momento presente que você vai ter que resolver aquele problema. Então, no mínimo 2 vezes, por quê? Quantas vezes você já não resolveu um problema na sua cabeça antes que ele acontecesse? Não é sempre que a gente resolve uma vez só, né? Às vezes a gente resolve 20 vezes o mesmo problema e quando acontece tudo diferente. Porque você acabou criando um campo energético que não favorizou você. Você se preocupou com aquilo antes do que aquilo realmente existisse. Por isso que às vezes a gente fica muito sem energia, né? Então, o livro O Poder do Agora, ele
prova para você essas coisas. Não é um livro que tem uma história que você precisa ler do começo ao fim. São perguntas e respostas. Então você pode ler o meio do livro, você pode ler o final do livro, você pode ler uma página por dia, você pode ler do jeito que você quiser. Às vezes fica chato porque a pessoa se obriga a ler o livro do começo ao fim, e é um livro, não é que ele é pesado, mas ele traz filosofias profundas. O autor mesmo, ele recomenda que a cada trecho do livro, a cada capítulo, ele tem um símbolozinho assim, e ele fala, quando tiver esse símbolo, dá um tempo, não passa para o próximo trecho não. Reflita e sinta, internalize aquela informação, porque realmente são informações muito profundas que a gente precisa realmente internalizar para poder, né, ter essa informação bem acomodadinha dentro do nosso campo do conhecimento para usar quando for preciso. Então, é um livro que eu recomendo 1 bilhão de vezes. Terceiro livro que eu recomendo, que é um dos meus favoritos também, e é muito especial porque eu sou terapeuta floral, logo eu admiro muito o Dr. Bach, Dr. Eduard Bach, que foi quem desenvolveu os florais de Bach, que foi a primeira linha de florais desenvolvida. Hoje em dia existem várias outras linhas de florais. Eu não posso falar das outras linhas, claro, eu conheço vários terapeutas que trabalham, tem os florais dos dragões, florais de Minas, florais de Saint-Germain, florais da Amazônia. Então, claro que cada uma dessas vertentes tem um objetivo específico. Tenho vários terapeutas amigos que trabalham com esses outros florais e falam muito bem. Eu particularmente não posso falar porque eu só sou especialista nos florais de Bach e eu sou apaixonada pelos florais de Bach. As 38 essências, elas são completas para trabalhar qualquer problema que a gente tiver na nossa vida, porque o Dr. Bach, ele deixou isso bem claro em todos os estudos dele, em todos os livros que ele deixou para gente, que são livros realmente magníficos. Você não precisa ser terapeuta e você não precisa se interessar por florais de Bach para ler os livros do Dr. Bach, porque ele fala da nossa vida, do nosso dia a dia. Ele usa as essências florais para mostrar e enfatizar algumas dessas questões, mas os livros dele são realmente manuais para as nossas vidas. Por isso eu vou recomendar para vocês o livro que chama Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Eduard Bach. Esse livro, ele é incrível. Para quem é pai, para quem é mãe, ele tem um capítulo específico sobre isso. Para as pessoas que se doam demais aos outros e esperam algo em troca. Enfim, para quem é muito ansioso, para quem tem medo, para quem tem traumas, pavor, para quem é ciumento, para quem tem ódio guardado e quer se vingar dos outros porque está, enfim, né, machucado. Sobre tudo que você imaginar na sua vida. É um livro bem curtinho. E o Dr. Eduard Bach, ele ia lá direto no ponto, e ele acertava na mosca em todos os assuntos que ele trabalhava. Ele é muito sábio, ele é muito amoroso nas palavras dele e muito assertivo. Então, eu recomendo esse livro para todo mundo, terapeuta ou não, enfim, para você mesmo e para suas relações. É um livro fantástico. Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Eduard Bach. Com certeza você vai querer ler ele 1000 vezes e usar como manual, porque realmente é um livro incrível. Bom, outro livro que eu recomendo para vocês, e além do livro eu recomendo o trabalho dele, que é o Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, do querido Arli Cravo. É um livro realmente maravilhoso, tem várias reflexões que o Arli ele escreve no Facebook. Ele juntou todas essas reflexões, todos esses assuntos, para realmente você entender, trabalhar mais as suas relações, colocar o foco no afeto em primeiro lugar, o amor a você mesmo, o amor ao outro. E se a gente não focar no afeto, se a gente não focar no amor e a gente focar na guerra, como infelizmente a gente acaba, né, fazendo por hábito, né, por estar nesse mundo de loucuras que a gente vive correndo, que a gente não tem tempo para nada. Se a gente já não tem tempo de pensar e a gente já vai automático na guerra e na competição, só a gente sabe, né, como que fica depois de viver nessa loucura. Então, o livro do Arli Cravo, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, ele é incrível para realmente trazer a nossa consciência para o amor, para a afetividade. E, gente, isso não é difícil, isso é muito mais simples do que a gente imagina. Então, é um livro que eu recomendo do fundo do meu coração para vocês. Outro livro que eu recomendo
Você Pode Curar a Sua Vida, da querida Louise Hay. Todo o material da Louise Hay é fantástico, tem vídeos dela no YouTube, tem meditações guiadas para dormir bem, para você ter um dia incrível, para você ouvir logo que você acordar. Enfim, a Louise Hay, ela é maravilhosa, realmente, as meditações guiadas dela são incríveis. Se você tem insônia, se você tem problema para dormir, medo antes de dormir, coloca lá o áudio, é só colocar meditação para dormir de Louise Hay no YouTube, que vai aparecer 1 bilhão de vídeos que várias pessoas publicam. Ouça antes de dormir, depois você me fala se você vai ter insônia outro dia da sua vida. Mas eu estou falando aqui do livro Você Pode Curar a Sua Vida. É um livro, ele é um pouco parecido com o Peça Será Atendido na maneira como ele foi feito. A primeira parte, na verdade, ela mistura a primeira parte, ela tem a parte teórica, que ela explica que você pode curar mesmo a sua vida, não tem nenhum mal, que você não tenha ferramentas na sua essência perfeita que você possa curar. Se você se ama, se você aprende a reconhecer esse amor e se reconhecer como a pessoa mais importante do mundo, é fato que você vai conseguir ativar as ferramentas necessárias para curar qualquer mal da sua vida. E o incrível desse livro é que no finalzinho dele, ela coloca uma tabela com todos os órgãos do nosso corpo, todas as doenças, todos os males físicos e o problema emocional que está associado a esse órgão de choque. E é incrível. Eu, como terapeuta floral, eu trabalho muito com isso. Eu tô com dor de cabeça, Adriana. Ok, vai no médico, faz todos os exames. Não é para deixar de ir no médico, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Ao contrário, a medicina, as terapias, tudo que a gente puder usar a nosso favor, tudo trabalha em conjunto para tratar corpo, mente e espírito, né? E por isso que eu adoro tanto esse livro da Louise Hay. Ela tem essa tabelinha no final e para você perceber, peraí, dor de cabeça está associado com o quê? Com o excesso de exigência, com perfeccionismo, com a pressão que a gente dá por conta da imposição da sociedade, enfim, dessa pressão social. Opa! E aí do lado tem uma afirmação para que você leia várias vezes ao dia até que você internalize essa nova crença que vai trabalhar a seu favor. Eu sou livre, eu me sinto bem comigo mesmo, eu liberto a opinião dos outros, enfim. Esse livro é fantástico, todo mundo precisa realmente ter como uma tabelinha, como um manual para usar quando precisar. Quando tiver com uma dorzinha, quando tiver com mal-estar, emocional ou físico, esse livro é incrível para orientar a gente a se conhecer melhor e através desse autoconhecimento a gente pode curar qualquer mal de verdade. Próximo, um livro muito interessante que aqui no Canadá, nos Estados Unidos, é um livro bem conhecido. No Brasil eu não sei, porque pelo menos várias pessoas que eu converso que estão no Brasil não tinham ouvido falar ainda desse livro. Ele chama Os 4 Compromissos, do Dr. Miguel Ruiz. Doutor não, é Dom Miguel Ruiz. Eu vou colocar aqui para vocês direitinho aqui embaixo na caixa de diálogo. E é um livro que ele fala de 4 compromissos que a gente tem que ter com a gente mesmo para que a gente pare de ficar enfrentando os mal-estares do nosso dia a dia. Um deles é não levar nada para o pessoal. Parece ser o mais difícil, mas se vocês lerem a descrição do livro e a maneira como o Dom Miguel Ruiz ele coloca isso para a gente, fica fácil. E a gente percebe que realmente muitos problemas que a gente carrega e arrasta e prolonga é porque a gente levou aquela informação para o pessoal. Às vezes o marido tá lá do lado, quietinho, assistindo televisão e você já fica lá com a minhoca na cabeça, né? Ai, o que eu fiz de errado? Por que ele não tá sorrindo para mim? Ai, meu Deus, por que hoje ele não falou comigo como ele fala todo dia? Será que ele tem outra? Calma, quem disse que o problema é com você? Ele tá simplesmente quietinho lá, não quer conversar, tá tudo bem, daqui a pouco ele volta a falar com você. Mas às vezes a gente é muito desesperado, a gente acha que tudo é com a gente, que a gente leva tudo pro pessoal. Esse livro fala muito disso. E ele fala de outras coisas também, ele fala pra gente não ficar criando expectativas negativas, aquela expectativa que a gente cria uma ansiedade negativa, tal dia eu vou fazer tal curso, eu vou fazer tal coisa, eu vou sair com os meus amigos, isso é uma expectativa gostosa, mas infelizmente a gente fica lá, e se não der certo? Ai meu Deus, mas eu quero que dê certo! Então ele fala disso também, ele fala também da gente manter a nossa palavra, mas não no sentido de cobrança, de eu tenho que fazer até o fim. Não, mas de ser fiel
com a sua vontade do momento. E não ser fiel, eu falei que eu gosto de abacaxi, eu tenho que gostar de abacaxi pro resto da minha vida. Não. Poxa, hoje eu gosto de abacaxi, então eu sou fiel à minha palavra. Amanhã, não gosto mais. Me deu muita afta, então eu não gosto mais de abacaxi. Tá tudo bem, você está sendo fiel ao que você está sentindo naquele momento. Então, leiam esse livro, Os 4 Compromissos, que com certeza vai ajudar bastante nessas questões. O penúltimo livro que eu quero falar para vocês é Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson. É um livro incrível, ela usa algumas passagens, eu não sei se são passagens bíblicas, mas eu acho que ela se baseia bastante no cristianismo, mas assim, é um livro que, independente se você tem alguma religião ou não, leia esse livro porque ela parte do princípio que o amor, ele conserta qualquer coisa. E não naquela coisa coloridinha de filosofias, não, gente, é na prática do dia a dia mesmo, de olhar uma situação através do ego ou olhar aquela situação através do amor. Se você conseguir abrir um pouquinho a cabeça, respirar fundo e olhar aquela situação com o olhar do amor, você vai até tomar um susto e falar: uau, por que eu não tinha pensado dessa maneira antes? Não é magia, não é macumba, não, é simplesmente mudar um pouquinho o foco, mudar um pouquinho o ponto de vista. Então, é um livro que tem vários assuntos, ela fala de relacionamento, de vida profissional, de missão de vida, enfim, ela fala de várias coisas e é um livro, assim, fantástico, ensina muito a gente. E o último livro que eu queria falar para vocês é do meu livro, né? Modéstia à parte, foi um livro que eu fiz num momento especial da minha vida e foi um livro que eu fiz em um dia, porque eu estava realmente muito conectada comigo mesma, muito conectada no amor e muito conectada no meu princípio favorito de ferramenta para ajudar a nossa vida a ser cada vez melhor, que são os florais de Bach. Então, o meu livro, Reescrevendo a Minha Essência com os Florais de Bach, eu peguei cada uma das 38 essências e eu criei uma mensagem positiva, que é o que aquela essência trabalha dentro da sua essência perfeita. Eu brinco, eu falo que é um livro que serve para fazer autoterapia, e é isso mesmo. Cada uma das essências você vai se reconhecer em algumas. Tem gente que se reconhece em quase todas, mas você vai lendo as essências e você vai falar: eu tenho esse negócio aqui, mas não de uma maneira negativa, ao contrário, porque se você for colocar lá no Google Florais de Bach, infelizmente, tudo bem que tem gente que viaja na maionese, né? Nem vou ficar comentando isso aqui, mas tem pessoas que vão descrever as essências e descrevem de uma maneira negativa, e não foi isso que o Dr. Bach deixou. Ele deixou os florais como antídoto para o negativo e como ferramenta para estimular a nossa essência perfeita. Ele sempre acreditou que a nossa essência era perfeita. Então, esse é o que eu mais amo no Dr. Bach e nos florais de Bach, que é isso que ele vai fazer. O floral, ele não vai despertar em você algo que você não tem. Tem muita gente que fala: Adriane, quando eu parar de tomar os florais, eu vou ficar mal de novo? Não! O floral te deu algo que é seu, que é da sua essência, que é do seu coração. É algo que já era seu, só que não estava estimulado. O floral só teve o trabalhinho de ir lá. Eu brinco, imagina que tem um copo cheio de água com açúcar no fundo. Ele foi a colherinha que ele mexeu e espalhou o açúcar para o resto do copo todo. É isso que o floral faz com você. Então foi tentando ser fiel a essa filosofia que eu preparei o meu livro, o Reescrevendo a Minha Essência com os Florais de Bach, para que você reescreva a sua essência perfeita, para que você perceba o que não está em equilíbrio, o que não está estimulado, o que está faltando ser estimulado no seu coração para que você viva a vida plena, simples e leve, do jeito que você merece, do jeito que você quer viver, do seu jeitinho. Então, por isso que eu recomendo o meu livro e está aqui o link para vocês acessarem o livro também. Só finalizando, todos esses são os livros que eu recomendo. Claro que devem ter outros, né? Mas como vocês viram, o vídeo já ficou bem longo. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro, né? Recomendando livros para vocês. Então, só para finalizar, recomendando de novo, né, o trabalho do Arlie Cravo, que é um dos meus queridos mestres, que eu admiro demais. Então deixo aqui o link para o canal do YouTube do Arlie Cravo, que se você... Adriana, eu não quero entrar numa terapia, eu não quero fazer coach, mas eu estou precisando de ajuda, mas eu não estou pronto para pedir ajuda para um profissional. Não tem problema, nós aqui preparamos o nosso material e a gente disponibiliza para que vocês
possam fazer isso sozinhos. Quem disse que não, né? Às vezes a gente precisa sim de uma ajuda, mas nem sempre a gente está pronto para essa ajuda. Então, por que não tentar melhorar sozinho? Sim, você tem todas as ferramentas e todas as condições para ter sucesso se melhorando sozinho. Então, primeiro profissional que eu vou recomendar, Arli Cravo. Ele oferece o Foco no Afeto toda quarta-feira à noite, é online, gratuito, mas se você não pode estar presente às quartas-feiras à noite, não tem problema. Aqui está o canal dele do YouTube para que você possa acessar. Bom, obviamente eu vou recomendar o meu canal, né? Eu preparo para vocês todo esse material com muito amor e carinho, então recomendo. Inclusive, se você quiser me sugerir temas, fique à vontade, me escreve no contato@eumesinto.com e lá todo mundo conversa comigo, eu vou adorar receber a sua sugestão de tema. Outro material incrível que eu sempre recomendo, da minha querida irmã de alma, Gisela Valim. Ela tem o canal do YouTube, que é aqui, deixo para vocês o link também. Ela produz vídeos, aulas semanais. Por que eu falo vídeo aula, né? Porque ela traz um assunto e agita em uma didática fantástica, incrível. Ela é muito amorosa, como boa canceriana que é. A Gi, ela é astróloga, ela é terapeuta Theta Healer e ela tem um coração de ouro e uma sabedoria incrível e infinita, e ela passa isso pra gente com muita generosidade. Então, acessa aqui os vídeos da Gi, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito no seu processo de desenvolvimento pessoal. Quem mais que eu recomendo, gente? Para quem gosta de física quântica e gosta de estudar esses assuntos da lei da atração, da física quântica e de como, né, essas coisas são feitas nos bastidores das energias que a gente não enxerga, eu adoro o trabalho do professor Hélio Couto. Tem algumas pessoas que não se identificam porque falam: Adriana, ele fala demais, a palestra tem 3 horas, gente, mas... Enfim, né? Eu adoro, por mim, eu fico, se deixar, o dia inteiro assistindo as palestras dele, porque eu adoro o assunto. Às vezes ele fica meio bravo, porque ele deve ficar frustrado de nem todo mundo fazer as coisas do jeito que ele acredita que são certas, então às vezes ele fica meio bravo, mas assim, cada um de nós, né, a gente tem afinidade com algumas pessoas e outras não. Eu tenho muita afinidade com o professor Hélio Couto, eu acho que a maneira como ele expõe a física quântica e como a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para ajudar o nosso dia a dia, eu acho fantástico. Então, deixo aqui também o link de alguns vídeos, enfim, e do site do professor Hélio Couto. Quem mais que eu queria indicar para vocês, que eu não anotei, que eu estou pensando agora? O Gasparetto, né? Para quem não conhece o Gasparetto, tem muita gente que fica pensando: o Gasparetto é espírita e eu não gosto do espiritismo. O Gasparetto, ele vem de uma família espírita, ele é filho da Zíbia Gasparetto, para quem lê os livros, que eu particularmente acho maravilhosos, os livros dela, mas o Gasparetto, ele é psicólogo, ele tem hoje o que ele chama, ele segue uma linha espiritualista independente, que é o que ele sempre fala, e eu acho magnífico todo o material dele, todos os livros, os vídeos, os cursos que ele oferece. Ele dá uns tapas no bumbum, eu falo para os meus pacientes, o que eu não tenho coragem de falar, porque eu sou muito amorosa, eu não gosto de dar tapinha no bumbum de ninguém, apesar que às vezes eu faço isso meio por baixo do pano, mas o Gasparetto, ele faz isso, às vezes ele faz de uma maneira dura, mas às vezes a gente precisa, né, desses chacoalhões. Se a gente não toma uns tapinhas no rosto de vez em quando aí, a gente não aprende, né? Às vezes a gente aprende com os chacoalhões. E o Gasparetto, ele vai no ponto. Então, sugiro também o material do Gasparetto. É isso, minha gente. Na verdade, eu sugiro o material de tanta gente, mas eu vou parar por aqui, porque senão, né, o vento já tá aqui falando: Adriana, já deu. Então é isso, meus queridos. Se vocês quiserem me sugerir outros temas, se você quiser comentar sobre isso que eu comentei aqui, os meus livros que eu sugeri, se você tiver algum livro para me sugerir também, algum filme que você acha interessante, me escreve no contato@eumesinto.com e fico esperando você nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e compartilhe o meu material se você achar que você conhece alguém que está precisando de uma ajudinha extra. Então é isso, meus queridos, um beijão e até a próxima!